Bem-vindos ao Haja Saúde, onde hoje vamos falar das doenças do intestino. Melhor, das doenças inflamatórias intestinais, o que significa que na prática vamos falar de duas enfermidades que afligem cada vez mais portugueses. Falamos hoje de doença inflamatória do intestino. A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino vai... Hoje, no Especial Saúde, vamos falar de alimentação e de doença inflamatória intestinal. O próximo dia 9 é o Dia Europeu da Doença Inflamatória do Intestino. A colite ulcerosa é uma doença inflamatória crónica do intestino grosso, enquanto a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato intestinal. São 25 anos que a APDI faz, foram 25 anos que foi feito um trabalho muito bom, foram os primeiros 25 anos. Venham muitos mais, é o meu desejo, que a APDI consiga fazer mais coisas, que a APDI consiga tratar mais doentes e tenho a certeza que isso vai acontecer. Parabéns à APDI. Queria fazer passar uma mensagem de agradecimento a todas as direções da APDI que de uma forma eficaz e despegada de qualquer recompensa têm auxiliado tantos doentes com doença inflamatória do intestino do nosso país. Eu queria dar os parabéns à APDI pelos seus 25 anos, espero que venham mais 25, espero que eu possa lá estar para ver o crescimento da APDI, continue a ser uma relação frutífera e que a APDI continue a crescer e fazer o trabalho espetacular que tem feito até agora. Parabéns! Queria começar por felicitar a APDI pelos 25 anos, que já vai longa esta duração. Nos anos 90, quando eu estava particularmente interessado na área da doença inflamatória intestinal, tinha saído do Hospital de Santa Maria, tinha vindo para o Hospital de Almada e estávamos a fazer um projeto de investigação a nível europeu com doentes com doença inflamatória intestinal. Portanto, quando eu comecei a interessar-me por estes assuntos da doença inflamatória do intestino, ainda não havia praticamente doença inflamatória do intestino em Portugal. Se nos reportarmos à década de 80, nessa altura praticamente isto era uma doença inexistente, rara e portanto era excepcional. Havia problemas em termos de conhecimento da doença e em termos de informação para os doentes terem acesso à informação e terem ligação com o hospital. A APDI nessa altura era muito mais incipiente do que é agora, porque eram os doentes que tinham que procurar a APDI e os médicos. E portanto a relação começou aí, não é? Começou numa colaboração, tentando apoiar na redação de alguns dos textos que a APDI utiliza, também em tentar divulgar a criação da associação em cada um dos centros, nomeadamente portanto aqui no hospital, entregando alguns folhetos de divulgação da associação aos doentes que existiam e que vinham aqui à consulta. Porque havia sempre panfletos para dar aos doentes e portanto, as pessoas da APDI sempre nos passaram a informação do site, etc., para nós podermos dar aos doentes uma informação mais concreta sobre onde é que eles podiam pesquisar a informação além da consulta médica. Portanto, eu senti que havia necessidade de haver uma estrutura que representasse também a doença inflamatória do intestino e na medida quando começar a surgir um núcleo de doentes já significativo, tive de facto nessa altura também na fundação da própria APDI. De facto sou um cofundador, nessa altura com um outro elemento como o João Galrito, que representava um laboratório que estava muito interessado. Já que estamos a terminar o dossiê e vamos participar, darmos um sinal, claro, de comparticipação 100% num medicamento que, além de ser muito caro... Acho que era a altura das palmas. Almas está a pedir o professor Tavarela Veloso. Agora está bem. Eu lembro-me de imediato 3 pessoas que, cada um à sua maneira, desempenharam um papel fundamental no aparecimento da APDI. O professor Tavarela Veloso, porque na altura teve o mérito de reconhecer a importância que uma associação de doentes tinha para os doentes e no panorama nacional. E, portanto, ele dedicou muito do seu tempo e do seu conhecimento para que a APDI fosse uma realidade. Por outro lado, o Sr. João Galrito
colaborou ativamente com o professor Tabarella nessa criação. Ele disponibilizou os meios que permitiram o nascimento da APDI. Depois, o Sr. Álvaro Coelho foi um sócio que nos permitiu, que nos financiou a sede da APDI durante muitos anos. Nós não tínhamos recursos financeiros e ele acreditou em nós, pagava-nos a sede todos os meses e, portanto, foi um apoio fundamental. Inicialmente começamos com um grupo muito dinâmico, muito trabalhador, mas sem nada. Nós não tínhamos sequer cotas de associados a receber. Todos nós pagávamos o que tínhamos a fazer, os telefonemas, as viagens, tudo era pago por cada um de nós. E estive muito envolvido em criar o apoio da parte de medicação, dessa parte da melhoria dos cuidados de saúde e conseguiu-se, de facto, a portaria nessa altura para os medicamentos passarem a ter a comparticipação, porque naquela fase era muito oneroso, muito caro para os doentes mesmo ter esse suporte. Estive envolvido também na criação da primeira consulta de doença inflamatória do intestino, que foi criada cá no Porto, justamente no Hospital São João, o que depois se replicou, digamos, por todo o país. Do ponto de vista terapêutico, a situação era, de facto, muito primitiva ainda. Tratavam-se os doentes com muito poucos fármacos, não havia os métodos que há hoje. Em termos de diagnóstico e de investigação das doenças também estávamos ainda numa fase muito rudimentar. Com o passar do tempo, acho que nós ficamos um pouco mais sensíveis ao início, os episódios iniciais, as primeiras reuniões, onde havia talvez menos profissionalismo, mas mais romantismo. São talvez os episódios que eu recordo com mais intensidade, digamos assim. Eu tenho um feeling que este summer camp vai arrasar, que este summer camp vai arrasar. Quando fui convidada para ir falar num campo de férias que a APDI organizou para adolescentes com a doença inflamatória intestinal, que era num sítio muito giro, havia muitas atividades, havia uma tenda muito grande, onde alguns médicos foram falar e onde os adolescentes tinham a oportunidade de fazer todas as dúvidas que quisessem acerca da doença, do tratamento ou o que fosse. Portanto, foi uma iniciativa que eu acho que foi muito gira. E ajudou a desmistificar alguns aspectos da doença, com algumas atividades concretas, no ambiente mais informal, com doentes mais jovens, com algumas atividades, digamos, lúdicas. Portanto, e isso permitiu que as pessoas encarassem a doença de outra maneira. Tu vais curtir novos caminhos, vais descobrir a APDI em Portugal, sempre por ti, sensacional! Foram vitórias muito grandes que resultaram naturalmente de muito trabalho, de muita dedicação, mas foram vitórias muito saborosas e foram excelentes para nós. Mas havia sempre aquele estigma de lá vem uma associação de doentes, lá vêm pedir alguma coisa e ainda existe algumas questões aí por resolver. Mas acho que já estamos naquele bom caminho de entenderem que realmente as associações de doentes hoje em dia querem ser parceiros e que querem investir e até muitas vezes desafiar as próprias instituições a atingirem determinados objetivos. E as associações de doentes todas juntas podem ajudar, não é criticar nem é deitar abaixo, as associações podem ajudar a mudar mentalidades e a tornar o SNS muito mais centrado no doente e a servir melhor o doente. E hoje em dia a APDI já assume ela própria o papel do amigo, do vizinho, do companheiro e a partilha do sofrimento, da procura de solução, da procura de um aconselhamento e da informação da atualidade em todas as áreas que envolvem estas doenças inflamatórias. Tentam passar para fora e para os doentes que têm esta doença que, apesar de haver alturas más com a doença, é possível e viver uma vida normal e, portanto, eu acho que esse aspecto de tentar transmitir uma vivência positiva é muito importante para alguém que, por exemplo, foi recentemente diagnosticado, em que o cenário pode parecer muito negro. Nós
cada vez tentamos estar mais presentes onde está o doente e interagir com aquelas pessoas, com as equipas, não é, que rodeiam estes doentes. Mas ainda tem que ser feito algo, porque é muito difícil chegar aos recém-diagnosticados e isso é que muitas vezes nós não percebemos muito bem porquê. Não é só tratar a doença, é tratar os doentes e com tudo o que isto envolve. A APDI não só facilita esse contacto, como facilitou algum tipo de serviços de apoio para doentes a nível de psicólogos, que estes doentes têm problemas importantes do ponto de vista psicológico para lidar com a doença e para conseguir aceitar a doença e controlá-la depois. O que realmente sentimos é que os doentes, parece que naquela fase inicial de diagnóstico se fecham muito e que não querem sequer procurar ajuda. Portanto, nós estamos aqui essencialmente para os ajudar e é isso que o nosso grande contributo é. O que eles precisarem, nós estamos aqui. A APDI faz-se representar nos nossos congressos de doença inflamatória, vai à nossa semana digestiva, tem muito interesse sempre em tentar acompanhar também os avanços médicos. Acho que a APDI tem imenso valor pelas sessões de formação que faz e, portanto, por tentar falar sobre a doença também de uma forma rigorosa, não é? Sobre a doença, sobre os tratamentos, etc. Portanto, faz muita divulgação do que é a doença. Através destes fóruns foi-se conhecendo, foi-se divulgando, os meios informáticos também são excelentes e por isso a pouco e pouco, com a sua revista, com as suas comunicações, com os seus dias da doença inflamatória e com a iluminação, por exemplo, de alguns monumentos com uma cor distintiva naquele dia, tudo isso vai fazendo com que a APDI seja conhecida, seja reconhecida, seja respeitada e seja desejada. Há uma vontade de fazer coisas melhores, há uma vontade de ir mais longe por parte das pessoas que estão à frente, as que eu tenho conhecido até agora e acho que é um privilégio trabalhar com pessoas assim. Se calhar a aposta é por aqui, é nas redes sociais, é nestes canais do YouTube, é na internet, porque se calhar é mais fácil para as pessoas esconderem-se atrás do ecrã do que propriamente virem ter connosco. E às vezes é um bocadinho isso que eu começo a pensar e dizer assim, se calhar é por aqui que temos que chegar lá. Temos que lidar com diferentes faixas etárias e sabemos que para os mais jovens se calhar é mais fácil chegar de uma determinada forma, ou seja, por redes sociais ou um canal de YouTube. Depois temos uma faixa etária com já mais alguma idade que já gosta de ler e de saber mais sobre a matéria. Temos outros, por exemplo, que têm mais dificuldade em interagir com a internet e que, portanto, temos que chegar a eles através de uma revista em papel. Portanto, temos que conjugar aqui as diferentes faixas etárias e adaptar a comunicação e os meios que utilizamos para conseguir. A doença de Crohn e a colite ulcerosa são doenças inflamatórias do intestino. Informação e conhecimento são essenciais para que doentes e famílias tenham uma boa qualidade de vida. Vamos tornar o invisível visível. Neste momento, eu acho que a APDI não só defende os doentes com DII e trabalha para os doentes com Crohn e colite, mas eu diria que até consegue defender os interesses de todos os doentes crónicos. E, portanto, o que nós muitas vezes dizemos é pergunte-nos dessa associação porque nós realmente tentamos ajudar e quando nós não sabemos a resposta vamos procurar para o doente. Não deixamos ninguém sem resposta e, portanto, tenta aqui sempre muita partilha, muita informação e tentar realmente perceber o que é que aquela pessoa necessita e dar-lhe o que ela necessita. Sentir diferentes, o que nos faz seguir em frente. E, portanto, acho que é uma associação moderna, acho que é uma associação jovem e acho que é uma associação muito profissional. E pronto, eu basicamente adoro a APDI. É uma família. Bons amigos que estão deste lado e que estão sempre disponíveis para ajudar aquele que também está a passar pelo mesmo problema. Ainda bem que a APDI existe porque os doentes passam a ser melhor tratados quando estão ligados a uma associação de doentes. Porque uma doença crónica e os doentes com sofrimento prolongado necessitam de vários apoios. A APDI deve existir exatamente para os doentes, é só para isso. Porque de outro modo os doentes teriam muito mais dificuldade em encontrar informação correta, grupos de apoio e enfrentar a sua doença. Ainda bem que a APDI existe porque os doentes precisam da APDI.
São 25 anos que a APDI faz. Queria passar uma mensagem à APDI pelos 25 anos. Espero que venham mais 25. É o meu desejo. Parabéns.